Olá! Hoje voltei para falar com você sobre mito em relação aos filtros solares. O primeiro vídeo a gente falou de 5 mitos, bem interessantes. Quem não viu, corre na descrição do vídeo para ver. E hoje a gente vai falar de mais alguns, então fique ligado. Não preciso usar filtro solar em dias nublados. E aí, eu sei que a maioria aqui já não faz isso, porque isso já é um mito antigo, vamos dizer assim. Eu coloquei esse mito aqui para você porque eu achei importante entender o motivo desse uso do filtro com dias nublados. A radiação UVB ela é parcialmente bloqueada pelas nuvens, então quando você tem um dia nublado, você vai levar mais tempo para ficar vermelho. Ok, isso até realmente acontece. Mas a radiação UVA, que é aquela que penetra profundo na sua pele, que vai até a derme, causando os danos actínicos relacionados a câncer de pele, fotoenvelhecimento e manchas, ela continua passando. Essa é a triste notícia. Você não está sentindo, não está ficando vermelho, mas a radiação está penetrando na sua pele e vai causar os mesmos danos. Então, faça chuva, faça sol, use protetor solar. Segundo mito, é em relação à produção de radical livre e calor pelo próprio filtro solar quando em contato com o sol. E aí, isso é verdade? Então por isso ele vai ser ruim para sua pele? Vamos lá, isso é um grande mito também. Vou falar primeiro sobre o calor. Quando eu falo para vocês que o filtro tem a capacidade de absorver a energia e transformá-la em calor, quem tem melasma logo pensou, eu tenho certeza, nossa, mas o calor é ruim para minha pele também, porque eu não posso ficar na frente do fogão, eu não posso ficar em ambiente abafado. E aí? E esse calor produzido pelo protetor? Gente, esse calor é mínimo, ele chega a ser imperceptível, você não vai sentir esse calor, ele não vai ser prejudicial à sua pele, então relaxe quanto a isso. Sobre os radicais livres, realmente, quando o sol atinge sua pele com protetor solar, devido a essa reação química, ele produz radical livre, tá? Assim, qualquer reação química acaba produzindo radical livre, até a nossa respiração. Só que o que acontece? O filtro solar, ele fica sobre a última camada da pele,essazinha aqui, olha. Essa camada chamada córnea é uma camada de células mortas, então a produção de radical livre aqui não vai fazer grandes diferenças e nem grandes malefícios para sua pele. Agora, a proteção que você vai promover usando o filtro solar contra a radiação solar lá no seu DNA, que vai causar câncer de pele e outros danos, isso sim vai fazer grande diferença. Então esqueça esse mito de radical livre pelo filtro solar ou de calor, que isso não é motivo para você não utilizar o seu filtro solar. Terceiro mito é o pigmento óxido de ferro, ele aumenta a proteção. Aí esse mito ele é parcialmente verdade. Vou explicar o porquê. A gente tem o pigmento óxido de ferro presente em qualquer protetor que tenha cor de base. Aqueles que são de alta cobertura têm uma concentração maior, aqueles mais translúcidos eles têm uma concentração menor, mas a gente também tem o óxido de ferro presente em maquiagem. Então, quando a gente fala o pigmento óxido de ferro, que é esse pigmento que confere a cor às bases, ele aumenta a proteção, isso pode ser um erro. Se você estiver se referindo a uma maquiagem, a gente viu em outro vídeo que a maquiagem não te protege muito bem. Agora, quando esse pigmento de óxido de ferro está acrescentado à fórmula de um protetor solar, aí sim eu posso dizer que isso é uma verdade, que ele vai aumentar a proteção. Por quê? Isso aqui eu estou ilustrando a luz visível. Então a gente aumenta a proteção contra a luz visível. Mesmo você estando em ambiente fechado ou aberto, é importante que você tenha uma proteção aumentada da luz visível. Lembrando que a luz visível do sol vai ter uma intensidade muito maior sobre a sua pele, então é mais importante ainda quando você está exposta ao sol. Então não esqueçam disso, o pigmento óxido de ferro, ele só vai conferir para você uma maior proteção contra a luz visível, mas você, para estar exposto ao sol, precisa ainda de uma boa proteção UVA e UVB. Filtro solar causa acne. Nos dias de hoje, não tem como culpar o seu protetor solar pela piora da sua acne. Eu até concordo se você não remove bem, não faz uma boa higienização da sua pele após utilizar o filtro solar. Então é importante que após usar o filtro o dia inteiro, você chegue e utilize um bom higienizador. Eu gosto muito das opções oleosas, os cleanse oils ou loção micelar,
para você fazer aquela primeira camada de remoção do filtro e só depois passar o gel de limpeza, tá? Então o filtro solar por si só, ele não é capaz de piorar a acne se você utilizar aquelas versões específicas para pele oleosa. Filtro mate, filtro anti-acne, anti-oleosidade. A gente tem aqui alguns exemplos de filtros que têm uma textura bem leve. A gente consegue encontrar hoje em dia filtros fluidos que não vão deixar a sua pele oleosa ou pegajosa. E também podem não ocluir desde que você limpe adequadamente. Agora, existem alguns protetores, principalmente esses mais novos, que às vezes tem uma partícula ultra fina, nanopartículas, que vão deixar essa cosmética agradável, mas que eles continuam obstruindo a sua pele. Então, por isso é muito importante que você higienize bem. O último mito é para aquelas pessoas que ainda acham que filtro solar é prejudicial à saúde. Então, infelizmente, a gente ainda escuta muito sobre isso, apesar de tudo que a gente explica e mostra em relação à redução dos números de casos de câncer de pele, que na minha opinião é o principal motivo para você utilizar um filtro solar. Ainda assim, a gente escuta que filtro pode ser prejudicial. E da onde vem isso? Bom, então para vocês entenderem de onde vem o mito, um dos motivos é por conta da produção de vitamina D. E a produção da vitamina D, ela depende da radiação solar e principalmente da radiação UVB, que está presente em alta concentração, né, no dia, naquele período entre 10 às 2, 3 da tarde, que é o período que a gente pede para vocês não se exporem ao sol. E aí, o que eu faço? Não vou ter câncer de pele ou vou ter vitamina D? Onde eu escolho? O que eu faço, doutora? Vamos lá para os fatos, né? A gente, apesar de precisar dessa radiação UVB para produzir a vitamina D, a gente sabe que a população geral não utiliza, não chega nem perto da quantidade de filtro solar necessária para bloquear essa produção. Então, se você, por exemplo, passou o filtro solar no seu rosto todo, deixou uma frechinha da orelha de fora, entre os dedos você não aplicou, provavelmente. Ali você já tem uma passagem de radiação e você vai acabar produzindo vitamina D do mesmo jeito. Sem contar que muitas pessoas nem utilizam a quantidade necessária. Então, minha gente, a verdade é que você não vai prejudicar a sua produção de vitamina D, tá? Agora, os nossos hábitos de vida mais recentes, né, mais dentro de escritórios, dentro de ambientes fechados, isso sim acaba prejudicando. Mas nem por isso você precisa ter uma exposição intencional para produzir vitamina D. Se você se encontra num grupo de risco para baixa de vitamina D, você tem que conversar com seu médico e existem muitas formas hoje via oral para suplementação de vitamina D e eficientes. Então você não vai sofrer desse problema se você conversar com o seu médico. E não precisa se expor ao risco e aumentar a sua chance de desenvolver um câncer de pele. Esse conteúdo foi dividido em 2 vídeos. Se você não viu o primeiro, corre na descrição do vídeo que tem o link lá para você ver. E espero que você tenha curtido, que você tenha sanado todas as suas dúvidas. Mas se você ainda tem alguma dúvida ou já ouviu algum outro mito sobre filtro solar que eu não tenha mencionado aqui, coloque nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.